Você já se perguntou o quão longe você chegaria para gostar? Quanto de si mesmo você estaria disposto a arriscar a validação de estranhos que você nunca saberá? Hoje vamos falar sobre algo que ninguém quer admitir, mas todos precisamos entender. A fronteira entre fama e tragédia é mais fina do que você imagina. Tão magra que 5 pessoas a atravessaram sem perceber que não haveria retorno. Esta não é uma história de horror. É a forte realidade daqueles que perseguiram o momento perfeito até o último segundo de suas vidas. Se o que vou lhe dizer faz você sentir algo, mesmo por um momento, como agora, porque o que está por vir pode mudar a maneira como você vê as redes para sempre. Inscreva-se e ative a campainha, porque esta viagem ao abismo assim que começar. Vamos para onde ninguém quer olhar, mas todo mundo precisa ver. Era 15 de julho de 2023, quando Justin Vicky entrou no Paradise Bali Gym em Sanur, Indonésia. 33 anos, um corpo esculpido por anos de disciplina implacável, quase 30 mil seguidores esperando seu próximo vídeo educacional. Ninguém imaginou que naquela manhã seria a última vez que eu levantaria uma barra. Ninguém poderia prever que a câmera capturasse não apenas sua técnica, mas também a morte deles. Justin não era um novato jogando para ser forte. Era Herman Fauzi, por nascimento, nascido em 7 de março de 1990 em Nova York. Mas Bali o adotou como dele. Ele ganhou o título de Sr. Bali em 2015 e 2016. Ele competiu internacionalmente. Ele treinou outros com infinita paciência, explicando cada movimento, cada respiração, todos os ângulos do corpo sob extrema pressão. Seus vídeos não eram poses vaidosas. Eles eram lições de vida sobre como dominar o peso, como respeitar a gravidade, como sobreviver em um mundo onde um erro dividiu seu pescoço. Naquele dia, ele tentou carregar 210 quilos em agachamento profundo. 460 libras de ferro frio descansando em seus ombros. Ele tinha um assistente atrás, como sempre. A câmera gravou, como sempre. Tudo parecia rotineiro até que deixasse de ser. Ele desceu lentamente, controlou, seus músculos tremendo sob o esforço do Titanic. Ao subir, perto do ponto mais alto, algo falhou. A barra rolou para a frente. Em segundos, o mundo de Justin se tornou dor branca e silêncio eterno. O impacto foi brutal. O bar caiu no pescoço com toda a fúria da física. Sua cabeça dobrou para a frente em um ângulo que nenhum corpo humano deveria alcançar. Ele caiu de costas, imóvel. A academia se tornou um cenário de horror enquanto as pessoas gritavam, enquanto alguém chamava emergências, enquanto a câmera continuava gravando a agonia de um homem que só queria ensinar. O pescoço quebrado, os nervos vitais comprimidos, pulmões e coração começando a falhar. Eles o levaram ao Hospital Saloon. Depois, para o Hospital Regional de Wangaya, em Denpasar, para a cirurgia de emergência no dia seguinte. Os médicos fizeram o impossível, mas Justin já estava longe demais. Ele entrou em coma. Em 17 de julho, 2 dias após o acidente, seu coração parou para sempre. Causa oficial da morte: fratura cervical com danos nervosos críticos que causaram insuficiência respiratória e cardíaca. Eu tinha 33 anos. Eu tive um filho jovem. Ele teve uma vida construída sobre disciplina e respeito pelos limites do corpo humano. As redes explodiram com impostos. Seus amigos, seus clientes, seus seguidores, todos se lembraram de um homem gentil, humilde e generoso com seu conhecimento. O Paradise Bali Gym publicou uma mensagem devastadora. Sua energia era contagiosa, sua dedicação imensurável, sua presença insubstituível. Um amigo disse que Justin sempre aconselhou a treinar dentro dos limites, nunca forçar além do cofre. A ironia doeu como um bar caindo na alma. O vídeo final de Justin não foi publicado oficialmente, mas circula nos cantos escuros da internet como aviso silencioso. Ele mostra a realidade sem filtrar o que pode dar errado quando você joga com força que não perdoa erros. Ele foi enterrado em Jember, Java Oriental, sua cidade natal.
Ele deixou um legado de conhecimento, inspiração e disciplina. Mas ele também deixou um lembrete brutal. Mesmo o mais forte, o mais preparado, o mais experiente, é um segundo de fragilidade absoluta. A câmera capturou tudo: o esforço, o fracasso, a queda. E agora esse momento vive para sempre no inferno digital, onde nada realmente morre, nem mesmo a própria morte. Justin Vicky queria educar. Ele acabou ensinando a lição mais cruel, que a linha entre força e fratura é tão fina quanto o pescoço que sua cabeça segura, que a perfeição que buscamos por redes pode se tornar o peso que nos esmaga, que a última repetição, o último vídeo, o último entone para demonstrar algo pode ser exatamente isso. Mais recente, Remy Lucide nunca soube do medo. Ou talvez eu o conhecesse muito bem, e é por isso que ele o estava perseguindo para os lugares mais altos do mundo. 30 anos, nascidos na França, conhecidos na internet como Remy Enigma. Ele escalou a ranha, céu sem arnês, sem uma rede, com nada mais que seu corpo e uma câmera esportiva. Ele documentou cada ascensão impossível, cada momento roubado da morte. Até na noite de julho de 2023, em Hong Kong, a morte parou de tocar e acusou o que sempre havia sido dele. Desde 2016, Remy construiu sua identidade digital sobre fotografias e vídeos que desafiaram a sanidade. Torres em Dubai, chaminés na Ucrânia, guindastes na Tailândia, edifícios em Portugal e Bulgária. Sempre sozinho, sempre sem proteção, sempre à beira do vazio. Seus seguidores o adoraram. Seus críticos o chamaram de suicídio. Ele respondeu com frases que agora soam ao epitáfio: "A vida é muito curta e sua zona de conforto o matará." Em março de 2023, ele publicou uma foto no topo de uma torre perto de Chernobyl com legenda: "Minha zona de conforto." Dias antes de morrer, ele enviou qual seria seu último post no Instagram. Uma foto tirada da Times Square em Hong Kong. Linda, estonteante, perfeita para redes. Ele não sabia que estava publicando sua própria despedida. Remy ficou em um albergue em Tsim Sha Tsui. Mais tarde, o proprietário o descreveu como alguém, voz amigável e suave. Ninguém imaginou que o garoto quieto estava planejando sua última escalada. Na tarde de 27 de julho, Remy chegou à Torre Tragond, nos níveis médios, um arranha-céu residencial de 220 metros de altura. Às 19h30, ele disse ao segurança que iria visitar um amigo no 40º andar. O suposto amigo negou conhecê-lo mais tarde. Era uma mentira para entrar. As câmeras de vigilância o capturaram deixando o elevador no chão 40, 9. Então ele subiu as escadas para o nível de 68, o ponto mais alto do edifício. A porta de acesso ao telhado estava fechada. Ele a forçou. E lá, no topo do mundo, ele começou a gravar. Ninguém sabe exatamente o que Ray filmou em seus últimos minutos. A câmera esportiva que ele carregava foi recuperada ao lado de seu corpo, mas seu conteúdo não foi divulgado. O que sabemos é que, em algum momento, algo estava terrivelmente mal. Um funcionário doméstico dentro da cobertura o viu batendo freneticamente na janela, tentando entrar. Seus olhos mostraram pânico. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele perdeu o equilíbrio e caiu. O corpo de Remy foi encontrado em um pátio mais baixo. Ao lado dele estavam sua câmera esportiva e sua identificação francesa. A polícia de Hong Kong disse que a investigação preliminar sugeriu que o homem praticava esportes extremos. Eles não encontraram uma nota de despedida. A morte foi catalogada como acidental, aguardando a autópsia oficial. O consulado francês foi imediatamente notificado. E nas redes sociais, o mundo de Remy explodiu em impostos contraditórios. Alguns o chamavam de corajoso, outros irresponsáveis. Muitos escreveram que ele morreu fazendo o que amava, como se isso suavizasse o horror do outono. Um seguidor comentou: "Ele viveu sua vida ao máximo, sempre procurando aventura. Ele não deixou o medo ficar." Outro acrescentou: "Ele viveu completamente. Muitos não podem dizer isso."
Mas viver totalmente terminou em um pátio de Hong Kong com todos os ossos quebrados e uma câmera cheia de imagens que ninguém verá. Remy nunca usou equipamentos de segurança. Ele disse que a liberdade absoluta exigia um risco absoluto. Suas fotos mostravam saldos em cornijas estreitas, penduradas em agulhas, centenas de metros do chão, tornando dominados no vazio. Cada imagem foi um desafio à gravidade. Cada vídeo uma promessa de que um dia a gravidade responderia. E ele fez. Com a brutalidade silenciosa das leis físicas que não negociam com a audácia humana. O conteúdo de Ray sempre foi polarizador. Para alguns, arte extrema. Para outros, a glorificação de suicídio disfarçado de aventura. Mas ele foi em frente, dirigido por algo que seus seguidores não entendiam. Talvez ele perseguiu a beleza de perspectivas impossíveis. Talvez ele estivesse procurando se sentir vivo no único lugar onde a vida e a dança da morte tão próximas. Ou talvez eu só quisesse provar que pude. Isso foi diferente, que as regras não se aplicaram a ele. Sua última subida agora serve como um lembrete obscuro de que as regras se aplicam. Sempre. A gravidade não perdoa. O concreto não negocia. E a imortalidade digital não vale nada quando seu corpo é quebrado a 200 metros abaixo. Remy Enigma morreu enquanto vivia, no limite. Só que desta vez a vantagem venceu. Zana Samsonova acreditava que o corpo humano poderia viver apenas de frutas cruas e luz solar. 39 anos, conhecida influenciadora russa ou Zana Dart, viajante perpétuo do sudeste da Ásia, incansável promotor de extremo veganismo cru. Ele construiu sua identidade digital sobre a promessa de saúde perfeita, sem cozinhar, sem sal, sem óleo, sem água. Somente sucos, frutas, surtos de girassol. E o jejum seco, onde eu nem bebi líquidos por dias. Até seu corpo, cansado de mentiras, entrou em colapso na Malásia em julho de 2023. Zana passou quase 2 décadas documentando seu estilo de vida no Instagram e TikTok. Sua dieta evoluiu do veganismo padrão para algo muito mais perigoso. Os últimos 4 anos não consumiram sal, óleo, alimentos desidratados ou água. Hidratação substituída por sucos de frutas e vegetais. Ele praticou jejum seco, onde seu corpo secava por dentro. Seus vídeos mostraram refeições simples. Um melão com suco de cenoura, tomate e cereja com abacate. Ele alegou estar em perfeita saúde, que nunca frio, que o jejum seco tinha poderes de cura milagrosos. Mas os sinais de sua deterioração eram visíveis para aqueles que sabiam parecer. Amigos relataram pernas inchadas e sinais de decomposição física grave. Uma pessoa lembrou-se de como seus membros pareciam esqueléticos, outra descreveu que ele era tão frágil que mal conseguia andar ou subir escadas. Um vizinho na Tailândia admitiu que tinha medo diariamente para encontrar seu corpo sem vida. Apesar dos pedidos repetidos, Zana rejeitou a intervenção médica. Foi descrito como vontade alegre e forte, mas visivelmente doente. Seu corpo gritou por ajuda enquanto sua mente insistia na perfeição. Zana continuou filmando e publicando conteúdo durante as últimas semanas de sua vida. Seu último post no Instagram apresentou fruta durian, comemorando o início da temporada na Tailândia. 2 semanas antes de morrer, ele publicou uma história que dizia: "A vida não faz sentido, mas vale a pena viver, desde que você reconheça que não faz sentido." Uma reflexão filosófica que muitos agora veem como o presságio sombrio. Ele morreu em 21 de julho, enquanto viajava na Malásia. Eu tinha 30 anos de idade. Sua mãe, Vera Samsonova, disse que sua filha sucumbiu a uma infecção semelhante à cólera, agravada pelo estresse extremo que seu corpo havia sofrido por desnutrição prolongada. Embora nenhuma causa oficial de morte tenha sido publicada, a exaustão e a fome são amplamente citadas como fatores contribuintes. Vera expressou uma dor profunda, dizendo que tentava por anos convencer sua filha a deixar a dieta perigosa, mas seus esforços foram em vão. Zana planejava retornar à sua cidade natal, Kazan, no dia em que morreu.
Sua mãe estava navegando obstáculos burocráticos para levar o corpo de sua filha para casa. Os amigos dizem que nas últimas semanas, Zana foi prostrada na cama e mal conseguia se mover. Um deles descreveu seu corpo se murmurando aos olhos, com apenas os olhos e os cabelos retendo sinais de vitalidade. Especialistas que revisaram o caso indicaram que, embora o veganismo bruto possa oferecer benefícios à saúde quando praticado com responsabilidade, a versão extrema de Zana carecia de nutrientes essenciais e o colocou em risco de deficiências em cálcio, vitamina D e B12, críticos para a força óssea, função imunológica e saúde neurológica. Um nutricionista notou que sua exclusão prolongada de grupos alimentares importantes e sua recusa em suplementar provavelmente levaram a uma deterioração física grave. Alguns até sugeriram que a ortorexia nervosa poderia ter sofrido um distúrbio alimentar caracterizado por fixação obsessiva com alimentos limpos. Na morte, Zana se tornou um exemplo obscuro de como as crenças alimentares rígidas, especialmente quando são ampliadas pelas pressões de influência nas redes sociais, podem ter consequências trágicas. Sua história é um lembrete de que, embora as escolhas alimentares sejam profundamente pessoais, elas devem se basear em nutrição equilibrada, autoconfiança e realidade médica. Zana não morreu de acidente. Ele morreu de convicção. Ele morreu acreditando que seu corpo era uma máquina que poderia funcionar com combustível inadequado se apenas a vontade fosse forte o suficiente. Mas o corpo não negocia com a ideologia. O corpo precisa de proteínas, gorduras, minerais, precisa de água. Ele precisa do que a evolução de milhões de anos projetou como essencial. E quando você nega isso, quando você privada do básico, o corpo sai. Lento, doloroso, irreversível. Zana construiu uma audiência com a promessa de saúde eterna através da pureza dos alimentos. Ele morreu de fome em um país tropical cercado por comida que sua mente rejeitava enquanto seu corpo implorava para sobreviver. Seus seguidores agora assistem seus vídeos com horror retrospectivo. Cada clipe dele comendo apenas melancia, toda defesa apaixonada dos jejuns secos, toda rejeição da medicina moderna, tudo parece diferente quando você sabe como termina. A influência que ele construiu se tornou seu prisão. Ele não podia admitir que estava errado, porque toda a sua identidade dependia de estar certo. E quando a identidade digital se torna mais importante que a sobrevivência biológica, o corpo paga o preço. Jeanne d'Arc morreu por seus princípios. Mas os princípios não choram nos funerais. Os princípios não carregam caixões. Somente as pessoas que amavam aqueles que matam esses princípios. Anvi Kamdar tinha 27 anos e o mundo a seus pés. 300 mil seguidores no Instagram, uma carreira como contador certificado, uma vida dividida entre números e aventuras. Seus rolos mostraram destinos de sonho, Maldivas, Turquia, cantos pitorescos da Índia, luxos curados, cafés únicos, itinerários perfeitos. Ele se descreveu como uma experiência extraordinária, e em 16 de julho de 2024, ele encontrou uma experiência que não podia controlar. Na terça-feira, Anvi visitou a cachoeira de Kumbhe, em Raigad, Maharashtra, com 6 amigos. Foi a temporada de monzon. A cachoeira estava em seu esplendor máximo, alimentado por chuvas torrenciais. A água caiu 90 metros, formando cortinas brancas de espuma e rugido. As pedras brilhavam escorregadias sob gargalho constante. Era perigoso. Foi lindo. Era perfeito para um Instagram Reels. Anvi se posicionou perto da borda com o telefone na mão, procurando o ângulo ideal. Seus amigos estavam próximos, também capturando o momento. Ninguém pensou que algo poderia dar errado até sair. Ele perdeu o equilíbrio. Um segundo estava lá, firme em rocha molhada. No próximo, o mundo se inclinou. Seus amigos gritaram enquanto ela caiu. Primeiro alguns metros, depois, pulando contra o musgo e as pedras cobertas de água.
Ele caiu entre 90 e 105 metros no fundo do desfiladeiro. O impacto foi brutal. Rochas duras e molhadas não perdoam. Seus amigos chamaram emergências imediatamente, com vozes quebradas por pânico. Mas resgatando seria um pesadelo logístico. Os primeiros entrevistados chegaram rápido, mas enfrentaram imensos desafios. Chuva intensa, terreno íngreme, visibilidade reduzida. Inicialmente, eles lutaram para localizar Anvi porque ele caiu no fundo do vale, atingindo pedras em sua descida. Eles implantaram um sistema de polias verticais. 6 socorristas desceram a encosta, enquanto outros 50 forneceram apoio de cima. Ele levou 6 horas de esforço coordenado. 6 horas onde cada minuto importava e a cada minuto escapava. Pipê. Quando eles finalmente o recuperaram, Anvi ainda estava vivo, criticamente ferido, mas respirando. Eles a levaram a um hospital próximo em Mangá e a colocaram em apoio ventilatório. Os médicos fizeram todo o possível, mas as lesões foram muito graves. O corpo humano não foi projetado para cair 90 metros e sobreviver. Anvi sucumbiu às feridas logo após chegar. Os policiais confirmaram que ele estava filmando conteúdo no momento do acidente, e a combinação de condições de chuva e terras perigosas desempenhou um papel crucial. A morte de Anvi desencadeou uma onda imediata de dor online. Seguidores, influenciadores de companheiros, o público respondeu com impostos e tristeza. Alguns criticaram os riscos associados ao filmar conteúdo em áreas perigosas. Outros a defenderam como um viajante responsável que sofreu um trágico acidente. Sua publicação mais recente do Instagram, que apresentou dicas de viagem para destinos de Monzon, rapidamente se tornou espaço para reflexão e luto. Os comentários foram cheios de velas, corações partidos e perguntas não respondidas. Como resultado da tragédia, as autoridades locais emitiram avisos públicos pedindo aos turistas que exerçam extrema cautela durante a temporada de Monzon, principalmente ao visitar locais de alta altitude ou superfícies escorregadias. A cachoeira de Cumbé, embora impressionante, se torna especialmente perigosa na chuva. Os oficiais enfatizaram que a combinação de criação de conteúdo para redes sociais e locais de alto risco pode ter consequências fatais se a segurança não for priorizada. É uma mensagem que é repetida após cada morte, que ninguém ouve até que seja tarde demais. A morte de Anvi também reabriu conversas sobre as pressões que os influenciadores enfrentam para produzir conteúdo atraente, frequentemente em locais dramáticos ou remotos. O incidente foi erguido como um lembrete dos perigos imprevisíveis que surgem ao misturar desempenho, natureza e comprometimento digital. A linha entre capturar a beleza e a queda nela é invisível até você cruzá-la. E uma vez cruzado, não há câmera que captura seu retorno. Enquanto os impostos vieram de todo o país, muitos se lembraram dela pela positividade, entusiasmo e alegria que ela trouxe para seu público. Mas nessas lembranças era a pergunta desconfortável que ninguém queria fazer em voz alta. O PE vale NAD? Um Instagram Reels vale uma vida de 27 anos? O conteúdo que nunca é publicado justifica o corpo destruído no fundo de um desfiladeiro? A resposta é óbvia, mas ninguém diz isso porque admitir é admitir que todos estamos jogando o mesmo jogo perigoso. Anvi Kamdar não era imprudente. Ela era uma profissional, uma viajante experiente, alguém que conhecia os riscos. Mas a monção não negocia com a experiência. A gravidade não respeita os seguidores. E as rochas molhadas não distinguem entre influenciadores e qualquer outro ser humano que cometa o erro de confiar em seu equilíbrio. Sua história é um aviso, mas também um espelho. Isso nos mostra o que fazemos todos os dias em uma escala menor. Arriscar a realidade pela percepção, colocando em perigo o tangível pelo digital. Aposte a vida de curtidas. Anvi. Aposto apenas mais forte. E ele perdeu tudo.
Diego Cauã Oliveira Santos tinha 20 anos e o futuro brilhou diante dele como o lago onde ele morreria. Conhecido em redes como MacDan MD, ele acumulou quase 100 mil seguidores no Instagram. Músico, influenciador, caráter impressionante e energia contagiosa. Seus vídeos misturam música, estilo de vida e uma imagem cuidadosamente cultivada da extravagância da juventude. Carros rápidos, sessões de estudo, cenas cheias de luxo e atenção. Em 16 de abril de 2024, ele chegou ao Lago Santo Grande, no americano São Paulo, acompanhado por amigos. Ele prometeu a seus fãs uma transmissão ao vivo mais tarde naquele dia. Ele nunca cumpriu essa promessa. Diego lançou sua conta em 2019 e rapidamente atingiu destaque. Suas publicações apresentaram clipes de suas músicas como Cavala e Monomore, interpretadas contra fundos ousados. É cercado por amigos, modelos e visuais de alta energia. Foi o epítome dos jovens brasileiros triunfantes que as redes adoram consumir. Seus seguidores esperaram ansiosamente seu próximo movimento, sua próxima música, seu próximo post. Ninguém esperava que seu próximo movimento fosse o último. Na manhã de 16 de abril, Diego publicou uma série de vídeos despreocupados no Lago Santo Grande. Cercado por amigos e mulheres em roupas de banho, parecia relaxado, vaping e rap, incorporando a pessoa confiante de que seus fãs haviam visto para esperar. Em um clipe, ele fez com que seus seguidores, com a promessa de algo viva mais tarde naquele dia, insinuando mais conteúdo por vir. Mas enquanto o grupo se aproximou da costa da água para registrar mais material, Diego tentou acrobacias que seriam fatais. Segundo o Ministério da Segurança Pública do Brasil, ele escorregou e caiu para o reservatório. Testemunhas em cena, incluindo seus amigos, agiram imediatamente. Eles tentaram resgatá-lo enquanto foram arrastados pela corrente, mas seus esforços falharam. A água do lago possui correntes enganosas, especialmente perto das áreas mais profundas. Diego desapareceu sob a superfície antes que alguém pudesse alcançar lá. Os serviços de emergência foram chamados sem demora. O corpo de bombeiros respondeu rapidamente, mas Diego já havia desaparecido nas profundezas. Horas depois, eles recuperaram seu corpo do lago. As autoridades classificaram o incidente como morte suspeita e lançaram uma investigação para determinar as circunstâncias exatas. Um relatório de especialista foi solicitado. As investigações da Polícia Civil continuam, mas nenhuma investigação retornará Diego a seus amigos, sua família, os milhares de seguidores que viram seus vídeos finais apenas horas antes, sem saber que eles seriam os últimos. O choque da morte de Diego se espalhou pela comunidade online como ondas na água que o mataram. Muitos de seus fãs haviam visto seus vídeos finais poucas horas antes. Comentários alegres, emojis de fogo, expectativa para a transmissão ao vivo. Tudo isso se tornou um luto instantâneo. Mais tarde, seu irmão concordou com a conta do Instagram de Diego para confirmar as notícias devastadoras e agradecer aos seguidores por seu apoio. Em uma mensagem sincera, ele descreveu Diego como alguém que o motivara constantemente a perseguir seus sonhos e nunca desistir. Ele lembrou a respiração que Diego lhe ofereceu ao longo da vida e expressou o profundo impacto que seu irmão tinha perto dele. O funeral de Diego foi realizado 2 dias depois, em 18 de abril, no cemitério Parque da Colina. Amigos, familiares e seguidores se reuniram para dizer adeus a um jovem cuja vida curta havia sido definida por ambição, carisma e conexão com milhares de pessoas. Apesar da tragédia, suas publicações finais permanecem em seu perfil. Um instantâneo de uma vida vivia a toda velocidade e um lembrete de quão rápido tudo pode mudar. Os vídeos estão lá, congelados no tempo. Diego sorrindo. Diego rápido. Diego promissor. Conteúdo que nunca virá. A morte de Diego causou discussões sobre a securidade, responsabilidade e as consequências frequentemente aprovadas pela busca de conteúdo em ambientes perigosos. Mas para seus entes queridos e muitos seguidores,
Ele será lembrado como sonhador, um animador e uma pessoa que inspirou outras pessoas a mirar alto, independentemente das probabilidades. Esse é o tributo dado a Young Dead. Transforme-os em símbolos, nas aulas, em avisos envolvidos em nostalgia. Mas a verdade é mais sombria e simples. Diego não morreu perseguindo um sonho nobre. Ele morreu fazendo conteúdo. Ele morreu porque o lago era bonito e seus seguidores estavam esperando por mais vídeos e o momento parecia perfeito para uma acrobacia. Ele morreu porque 20 anos se sentem imortal até que a água encha seus pulmões e você perceba que não está. Ele morreu porque ninguém disse para ele parar. Ou talvez alguém tenha feito isso e não tenha ouvido, porque quando você tem 100 mil pessoas esperando seu próximo post, pare de sentir vontade de morrer de outra forma. O Lago Grande ainda está lá, quieto sob o sol brasileiro, sem placas comemorativas, sem sinais de alerta, apenas a água que fica bonita na câmera e mata com a mesma beleza silenciosa. Os amigos de Diego provavelmente vão lá. Talvez eles evitem o lugar exato onde caiu. Talvez não. Eles podem publicar novas fotos no mesmo lago porque a vida continua e o conteúdo não para os mortos. Diego Cauá Oliveira Santos queria ser lembrado. Ele conseguiu. Mas o preço não deveria estar aqui para ver como eles se lembram. 5 pessoas. 5 países. 5 maneiras diferentes de morrer de perseguir validação digital. Justin esmagado sob ferro. Remy quebrou contra o concreto. Zana consumida por sua própria convicção. Anvi engoliu por natureza. Diego se afogou em promessas. Tudo diferente. Tudo idêntico na única coisa que importa. Eles estão mortos e suas contas ainda estão vivas. Porque esse é o paradoxo cruel das redes sociais. O conteúdo sobrevive ao criador. Os gostos continuam chegando depois que o coração parar de bater. Há um padrão aqui que ninguém quer admitir. Não é uma má sorte ou acidentes aleatórios. É um sistema completo projetado para empurrar as pessoas além de seus limites. O algoritmo recompensa o fim. Os seguidores aplaudem o risco. A monetização depende da novidade constante. E em algum momento, sem ninguém perceber, a linha entre criar conteúdo e se tornar conteúdo se torna invisível. Você atravessa essa linha uma vez, 2 vezes, 100 vezes sem consequências. Até a última vez, a gravidade se lembra de suas regras. Justin conhecia segurança. Ele treinou por anos. Ele ensinou técnica correta para centenas de pessoas. Mas naquele dia, com a gravação da câmera, com seus seguidores esperando, ele tentou carregar mais peso do que seu corpo podia lidar com segurança. Por quê? Porque o vídeo anterior não ficou mais impressionado. Porque o público sempre quer mais. Porque no mundo da aptidão online, se você não está ultrapassando os limites, estará sendo esquecido. Então ele empurrou. E o peso empurrado para trás. Remy sobe sem proteção não porque era suicida, mas porque a proteção arruinou a estética. Os arnês olham nas fotos. As redes de segurança diluem o drama. Seus seguidores não queriam ver Lu com segurança. Eles queriam a vertigem, o perigo, a possibilidade de dançar a morte em cada quadro. E Remy deu a eles o que eles queriam até que ela pudesse dar mais. Ele morreu cumprindo o contrato implícito com seu público. Ser fascinante até o fim. Zana construiu toda a sua identidade sobre extrema pureza. Ele não conseguiu admitir que seu corpo estava falhando, porque admitir que isso destruiria tudo o que havia construído. Seus seguidores a seguiram de inspiração para a vida saudável. Se ele revelou que estava realmente morrendo de fome, o que restou? Então ele continuou filmando, continuou pregando, continuou a rejeitar a ajuda médica enquanto seu corpo era consumido. Ele morreu defendendo uma mentira que milhares de pessoas queriam acreditar, porque a alternativa era aceitar que a influência mata. Anvi não foi até aquela cachoeira porque ele amava o perigo. Ele subiu porque seus seguidores estavam esperando por destinos impressionantes, porque paisagens seguras não geram engajamento, porque no mundo dos influenciadores de viagens, se você não está prestes a ser espetacular,
Você é genérico. Então estava no limite. E a vantagem reivindicou. Diego não entrou no lago devido ao impulso suicida. Ele entrou porque estava filmando, porque seus amigos estavam lá, porque o conteúdo era bom e a transmissão ao vivo seria épica. Ele entrou porque 20 anos se sentem invencíveis atrás de uma tela. A água não negociou com sua juventude. Há algo profundamente perturbador como consumimos essas tragédias. Os vídeos de Justin circulam em grupos do WhatsApp com avisos sobre a técnica de levantamento. As fotos de Ray no topo dos edifícios estão competindo Aten como extrema inspiração. Os clipes de Zana comendo apenas frutas ainda têm comentários de pessoas que planejam copiar sua dieta. A última publicação do Anvi continua a receber curtidas. O perfil de Diego permanece ativo com novos seguidores todos os dias. Nós transformamos sua morte em conteúdo, nas aulas, em entretenimento mórbido. E o ciclo continua, porque por trás de cada um desses influenciadores mortos, há milhares mais fazendo exatamente o mesmo, subindo mais alto, levantar mais peso, comer menos, aproximando-se mais à borda, arriscando mais na água, todo o momento perseguindo aquele momento viral que justifica sua existência digital. Todos convencidos de que não vão acontecer com eles. Eles são mais cuidadosos, mais fortes, mais inteligentes. Tudo errado, porque o algoritmo não se importa com sua segurança. Os seguidores não pagam suas despesas médicas e as notificações não choram no seu funeral. A verdade que ninguém significa é a seguinte: as redes sociais são projetadas para extrair conteúdo, independentemente do custo humano. Cada plataforma otimiza para o tempo de tela, não para bem-estar. Cada métrica recompensa o extremo, não a sustentabilidade. E todo influenciador de sucesso eventualmente enfrenta a mesma pergunta: até onde estou disposto a chegar? Justin, Remy, Jana, Anvi e Diego responderam a essa pergunta com suas vidas. Eles foram até o fim, e o fim foi exatamente isso. Mas aqui está o mais sombrio de todos. Suas mortes vão parar qualquer coisa. Haverá outro fisiculturista tentando mais peso, outro alpinista urbano mais alto, outro influenciador de saúde levando dietas ao extremo, outro criador de viagens chegando muito perto do precipício, outro jovem músico fazendo acrobacias na água. Porque para cada um que morre, há milhões mais convencidos de que eles serão diferentes, que eles sobreviverão, que eles receberão fama sem pagar o preço. E talvez eles estejam certos. Talvez eles sobrevivam. Mas 5 pessoas pensaram o mesmo. E agora são estatísticas. São avisos de que ninguém ouve. Eles são conteúdo post-mortem que gera mais visualizações mortas que você vive. Eles são a prova de que, quando você brinca com algoritmos que recompensam o risco ganha eventualmente. Sempre ganhe. E a única coisa que resta é um perfil inativo com seguidores que nunca conheceram seu nome verdadeiro, mas viram como você morreu. L5 vidas. 5 câmeras. Uma verdade. A imortalidade digital não existe quando seu corpo está no chão. Olhe aquelas telas que você não pode lançar. Cada pergaminho leva você ao abismo que engoliu Justin, Remy, Zana, Anvi, Diego. Eles acreditavam que o conteúdo os salvaria. O conteúdo os enterrou. Você está fazendo o mesmo. Mais lentamente, mais seguro, mas o endereço é idêntico. Arriscando a realidade por gostos. Apostando vida para validação. Perseguindo números que não choram quando você cair. Aqui está a sua escolha. Continue filmando no limite até que a borda o devore. Ou acordado agora, antes de sua última publicação ser uma homenagem escrita por estranhos. Se isso estremeceu até um segundo, ele diz: o algoritmo não chora por mim. Isso mostra que você entendeu. Que você é diferente do rebanho que andava sonolento em direção à irrelevância ou à morte. Inscreva-se porque o próximo vídeo revelará os sinais que todos ignoraram antes de cair. E acredite, você também os está ignorando agora.